Edino Osório, bom dia. Bom dia, Lazier. Prazer enorme falar com você, meu amigo. Está falando de onde? Brasília, Lazier. Sim. Bom, o que tem feito? Faz tempo que não falamos, doutor Fábio, depois que foi ministro, depois da sua luta pela lei da responsabilidade, os seus livros sobre o assunto. Verdade, Lazier. E, na verdade, a gente se conhece aí desde o início da minha carreira no Ministério Público, aí, quando eu ingressei lá em 1992, né? Para mim é uma honra ter essa relação com você desde o início da minha trajetória. Eu me lembro. E já faz alguns anos aí, você teve uma passagem brilhante pelo Senado, faz falta aqui no Senado a sua presença, Lazier. Eu estou há 10 anos em Brasília, já desde que eu tive passagem como ministro da Advocacia Geral da União, depois vim com a minha família para cá, antes morei 4 anos no Rio de Janeiro, e tenho exercido a advocacia, Lazier. E lutou muito pela a lei da responsabilidade fiscal, sobre a qual escreveu, eu tenho inclusive uma obra sua, lamentavelmente vem sendo muito descumprida, né? A lei da responsabilidade fiscal, a lei de improbidade administrativa... e da improbidade, isso. Exato, mas também escrevi sobre lei de responsabilidade fiscal. São legislações, Lazier, que, lamentavelmente, o Brasil incorre em descumprimento muito reiterado, né? E nós sabemos que é difícil implementar essa legislação. A própria lei de responsabilidade fiscal veio lá da Nova Zelândia para implementar aqui no Brasil, mas é uma legislação que os países modernos tentam conter os gastos fiscais, né? Tentam equilibrar o gasto e a despesa pública. E isso, no Brasil, tem sido uma dificuldade muito grande para os gestores, né? Principalmente em época de campanha eleitoral. Exato. Acompanhamos a sua luta, sempre teve um ideal de exigir, de propor a moralização da política, o respeito ao dinheiro público, o que foi escrito nos seus livros. Mas uma das matérias que nos leva a esse contato, Fábio, é com relação a essa tentativa de obter uma delação premiada do Daniel Vorcaro, o responsável pelo Banco Master, que envolveu tanta gente famosa, tantas propinas. Qual é a sua expectativa? Será que sai essa delação premiada? Então, Lazier, na verdade, nós temos aí alguns personagens que estão presos nessa operação, uma operação compliance zero, uma operação importante, não só o Daniel Vorcaro, mas o pai dele, né, tem o cunhado, o Zettel, tem o ex-presidente do BRB, acho que tem outros personagens relevantes, até eu não gostaria de nominar, mas nós sabemos que estão investigados aí e que estão, talvez, também sob risco de uma iminente prisão, porque tem a perspectiva também de destruição de provas, de avançarem as investigações sobre essas pessoas, são pessoas envolvidas na política, né, ou até no meio empresarial, e a investigação da Polícia Federal tem ferramentas tecnológicas muito avançadas, né, equipamentos aí israelenses, equipamentos tecnológicos que avançam com velocidade espantosa. Hoje nós vivemos na era digital, as pessoas não têm noção de que não há privacidade, o dinheiro consegue ser rastreado, não há paraíso fiscal que consiga ocultar os ativos. Então, na verdade, o que muitas vezes os advogados não percebem é que a lei das organizações criminosas, né, ao prever o Instituto da Colaboração, o advogado que trabalha no âmbito da colaboração, ele, ao assistir o seu cliente, ele tem que, ao optar por essa estratégia da colaboração, ele tem que ter uma leitura profunda desse instrumento da colaboração. Porque se a colaboração é rejeitada por fraude
ou por manipulação, ou por tentativa de ocultamento, e no caso do Vorcaro, por exemplo, já foi rejeitada pela Polícia Federal, e se ela for rejeitada pelo Ministério Público Federal, pela Procuradoria-Geral da República, aí constitui uma recusa da proposta em bloco, todos aqueles elementos que foram trazidos terão sido rejeitados antes do exercício do juízo de retratação por parte do investigado. Isso significa que eles podem se caracterizar como elementos autoincriminatórios, embora todos esses elementos objeto das tratativas sejam elementos considerados meios de prova, não prova propriamente dita, porque tudo que é trazido com a colaboração, inclusive os documentos trazidos no âmbito da colaboração, são meios de prova para que os investigadores depois tragam os elementos externos da colaboração, que são as provas propriamente ditas. Mas não deixam de ser elementos que podem ser considerados eventualmente incriminatórios ou autoincriminatórios, ainda que na forma de meios de provas. Perfeito. Então, ele adota uma conduta arriscada ao ocultar dos investigadores, ao mentir, ao não dizer a verdade e ao não abrir tudo que efetivamente tem que ser aberto numa inquirição autêntica. Ele renuncia o direito ao silêncio. Ele renuncia o direito ao silêncio. Então, ele tem que ser verdadeiro com o seu advogado. Ele não pode mentir para o advogado. Ele tem que dizer a verdade, abrir. Se ele tem, por exemplo, outros documentos escondidos em outros locais, ele tem que abrir, ele tem que trazer documentos junto com os anexos da colaboração, ele tem que apontar para outros líderes. Mas está muito suspeito tudo, porque a aceitação da delação está nas mãos da Polícia Federal e do PGR, do Procurador-Geral da República. Mas se o Procurador-Geral da República teve relação de amizade com ele, participou inclusive de uma festa em Londres, então, evidentemente que o PGR não vai aprovar essa delação premiada, não lhe parece? Eu não vejo assim, Luzia. Eu vejo assim que até o momento, veja, não surgiu nenhum indicativo de que o PGR tenha qualquer atuação ilícita envolvendo a participação em conjunto aí com o Vorcaro. Ele participou de uma situação social. Foi exorbitante aquela situação social? Foi. Mas isso não é um indicativo de prática de crime. Então, é muito diferente. O que acontece ali? Nós temos alguns personagens, né, que envolvem realmente a cúpula das instituições brasileiras, em que há narrativas, efetivamente, que, em tese, deveriam constar, a priori, deveriam constar de forma mais detalhada num anexo de uma proposta de colaboração. Precisam ser explicadas, precisam ser detalhadas. Então, isso sim, é evidente que, ao não constarem na proposta, a explicação sobre contrato advocatício que envolve parentesco com a alta autoridade da cúpula do judiciário, envolve parentesco também repasse de recursos para políticos da alta cúpula do legislativo, envolve, como nós sabemos aí, outras autoridades públicas de alta relevância. Mais do que isso, ele precisa também explicar o ocultamento de ativos financeiros, porque o que se comenta aí é que houve já um desvio que chega a um patamar de 100 bilhões de reais, pelo menos é o que se ouve. Sim. Agora, claro, ninguém sabe ao certo. Isso é um prejuízo sistêmico financeiro, talvez jamais visto na história dos escândalos financeiros
do Brasil. Então, obviamente, um dos objetivos da colaboração premiada é que se permita, quando se trata de um dos líderes da organização, é que ele possa atingir outros líderes, né? Ele não vai atingir lá a secretária dele, porque a Polícia Federal não tem perna para investigar todo mundo. Ele tem que atingir outras lideranças do mesmo patamar dele ou superior a ele. Então, ele tem que atingir, de um lado, personagens com relevância político-social, econômica, institucional na organização criminosa ou nas organizações criminosas correlatas, e ele tem que atingir também personagens que são relevantes para a intermediação de propinas, de lavagem de capitais, de ocultamento de ativos e para recuperar os ativos que causaram prejuízo ao sistema financeiro nacional, ao mercado de capitais e à sociedade como um todo. Então, houve um desvio muito grande. Só ao FGC, pelo que consta, os bancos já tiveram um prejuízo direto de 40 bilhões porque tiveram que repor esse recurso. E esses recursos causam prejuízo aí, lá na ponta final, aos interesses difusos, aos interesses coletivos. Então, efetivamente, não adianta ficar indo e vindo propostas com notória falsidade, com notório ocultamento. Isso vai acabar prejudicando a própria defesa do Vorcaro, e assim serve também de lição para outros Correios, porque tem outros aí que têm relevância igual até ou superior a ele, que estão numa fila ou estão em tratativas, porque certamente tem muito a contribuir para as investigações. Muito bem, doutor Fábio Medina Osório. Vamos ficar na expectativa para ver se sai essa delação ou não. Obrigado pelo retorno ao nosso microfone depois de tanto tempo. Um abraço, Eu que Fábio. agradeço, Lazia, sempre externando aqui a oportunidade para exteriorizar a admiração por você, meu amigo. Um abraço forte. Da mesma forma, é recíproco. Um abração. Estamos aqui com 28 minutos e meio para as 10 horas. Informação para FEComércio. A força do sistema ao seu lado. Temperatura 16. Voltamos já. Corsan, saneamento além do que se vê. Quando falta água, parece simples. Consertou, voltou. Mas não é bem assim. Depois de um reparo, quilômetros de tubulação precisam ser preenchidos aos poucos, com pressão controlada. Rápido demais, novos rompimentos. Por isso, a água volta primeiro nas regiões mais baixas e depois nas mais altas. Nesse intervalo, a caixa d'água da sua casa garante a continuidade do abastecimento. Corsan, nossa natureza movimenta o Rio Grande. Nasce um novo Hospital do Coração. Tecnologia de ponta, ciência e uma equipe médico-assistencial altamente qualificada. Um novo tempo para o cuidado cardiovascular com atendimento integral, humano e no padrão das melhores instituições do mundo. Porto Alegre e todo o Rio Grande do Sul agora tem um novo centro de excelência em cardiologia. Hospital Moinhos de Vento. Compromisso que pulsa, cuidado que transforma. Bem do seu jeito eu poder escolher.